Oi, hoje é a resenha do conto O Mendigo, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Para mim, continuou ele, o fato essencial e pasmoso das coisas é elas realmente serem. O fato de qualquer coisa ser é milagroso. O outro fato milagroso é estar eu aqui, a ter consciência que elas são. Gozo este horror com todas as formas da minha alma. Conheço bem que nem as coisas são o que parecem, nem eu o que me sinto ser. A natureza transcende-se a si própria. Eu sou muito mais do que sou. Se isto lhe parece um paradoxo, a culpa é do universo, que é paradoxal. A natureza é espírito, porque é uma ideia minha, mas é uma ideia minha de uma realidade de que essa ideia é uma ideia. Por mais ligeira que seja vista, só vê o lado da realidade que está criado para ela. Esse é um trecho ali do começo de O Mendigo, escrito por Fernando Pessoa. E claro, vocês já perceberam que temos aqui mais um texto filosófico desse autor português. E, portanto, eu fiquei completamente desesperado quando eu comecei a leitura de mais desse conto aqui dentro da coletânea. O Banqueiro Anarquista e Outros Contos Escolhidos. Foram escolhidos a dedos realmente esses textos filosóficos aqui desse autor português pelo selecionador aqui desses textos. Puxa vida, eu já comentei em outras oportunidades que realmente é difícil para mim fazer a leitura desses textos filosóficos de Fernando Pessoa. Realmente não me descem. Eles são sempre fastidiosos para mim. Eu não consigo me envolver com essa leitura. Quando eu percebo logo de cara que vai ser mais um texto filosófico, eu já começo a ficar bodeado, como diziam antigamente. Realmente eu não tenho paciência para isso. Portanto, eu só fico naquelas de, a cada novo parágrafo lido, tentar, pelo menos, almejar um fiapo de uma história. No caso aqui, a gente não tem nem o que a gente estava acostumado nos outros momentos. Porque na maioria desses textos filosóficos aqui do Fernando Pessoa, a gente percebe um padrão bem evidente. Sempre é um diálogo entre duas pessoas, nunca é mais do que duas. E sempre um é aquele que tem a filosofia em mente, ele quer discutir alguns valores filosóficos, obviamente, e a segunda pessoa é praticamente um ouvinte. Claro que dá uns pitacos de vez em quando, seja naquelas de valorizar em termos de ser um escada, o personagem de escada, principalmente em sketches cômicos isso acontece muito, Tem o comediante principal e o secundário. O secundário, ele serve que as piadas aconteçam, ele dá a deixa para o outro literalmente brilhar com a graça em si. No caso aqui, então essa segunda pessoa também faz isso. Em certos momentos, ele faz uma certa provocação que no fundo, serve de deixa para o personagem que é o filósofo, então, da vez, ele possa continuar a sua explanação filosófica a respeito daquele assunto ou uma variante daquilo. Ou seja, esse esquema que é evidente lá nas outras histórias, aqui está um pouquinho menor. Sim, ainda temos duas pessoas conversando, mas a gente não tem identificação exatamente de um certo contexto exato onde essa história está se passando. Porque nas outras ocasiões nós tínhamos também isso. Era um diálogo que acontecia num certo contexto. Muitas, e até tinha uma variedade, para falar a verdade. Mas aqui não tem nada, a gente não sabe quem são essas duas pessoas. Quer dizer, a gente sabe porque, na verdade, uma delas é o tal mendigo, título aqui dessa história, O Mendigo. Mas você também pode se esquecer disso, porque logo de cara, antes desse texto que eu li para vocês, já um certo questionamento, e esqueci de marcar aqui a página, opa, por sorte cheguei bem perto. Temos o começo do diálogo, que é esse. Um pergunta para o outro, é artista? Pintor? Poeta? No que o outro responde, não, sou simplesmente um atônito. Ergui a cabeça e olhei-o sem responder. Aí vem aquele texto que eu li para vocês. Ou seja, uma dessas duas pessoas é o mendigo, mas não tem a definição exata que ele é um mendigo aqui no começo da narrativa. Só depois de alguns parágrafos, acho que foi na segunda página, na terceira página, aí é citado de novo o termo o mendigo. Fala alguma coisa, aí quando eu estava fazendo a leitura, eu percebi, é mesmo, esse texto chama-se O Mendigo. E eu já, naquelas, totalmente já, completamente ali, náufrago no texto, boiando, sem saber para onde eu estava indo. Porque, como eu disse, nesses textos filosóficos eu não consigo me concentrar e
como eu já sei que é totalmente filosófico, não vai ter nada demais, não vai render, eu presto menos atenção ainda. Eu só vou lendo só para cumprir a tarefa de ler aqui e tentar dizer alguma coisa ao final. Mas no fundo, eu sei que eu vou dizer cada vez menos a respeito desses textos de pura filosofia. E como eu disse, né, quando eu topei de novo com o termo o mendigo, é mesmo, é o nome do conto. E daí, não importa muito. Se não me engano, mais uma outra vez é citado que também temos o mendigo, e lá no desfecho, aí sim também fica um pouco mais evidente a questão do mendigo. Só que é uma conexão que a gente pode fazer com uma coisa com a outra, né? Do que está sendo dito aqui filosoficamente e também do que é essa figura do mendigo. Pois os temas discutidos aqui nesse texto de filosofia é exatamente a questão do ser e também várias definições a respeito do belo, do paradoxo, um monte de coisa. E também da figura do Deus. Se ele é o que faz tudo, se ele não faz, tudo não poderia existir, mas aquelas coisas, aquelas viagens filosóficas. Essas questões. E depois de um certo tempo eu fiquei pensando até nisso. Peraí, esse mendigo aqui está naquela versão de interpretação que temos em textos de fé, de religião? Provavelmente sim. E na verdade, depois que a gente chega no desfecho aqui desta narrativa, a gente pode chamar de narrativa talvez, né? A gente verifica que é isso também, né? O mendigo acaba indo embora, deixando o outro ali que estava filosofando, meio que quase falando sozinho. E a gente percebe, talvez ao final do texto, que na verdade aquele mendigo era de fato Deus. Ou seja, esse filósofo, o personagem principal aqui da história, ele está falando a respeito de Deus, das coisas que ele gera, o que ele cria por ser um todo-poderoso, e no fundo, ele estava falando com o próprio. Basicamente isso. Mas foi pelo menos o que entendi, no fundo, aqui dessa história. Na compreensão geral aqui do que queria dizer esta narrativa. Posso estar enganado, mas eu acho que era por aí mesmo, com certeza. Mas naquelas é muita coisa, é muita encheção de linguiça, para falar a verdade. Uma coisa curiosa, né? Às vezes eu me recordo de alguns textos da Clarice Lispector, onde ela também fica fazendo muita introspecção, não sei se eu posso dizer esse termo, a respeito de um tema, e ela vai criando subtemas, ela vai cada vez se aprofundando mais, viajando naquele fluxo de consciência super típico da autora brasileira. Mas, no fundo, mesmo que ela exagere em muitos motivos, ela seja muito prolixa, aquilo ainda é interessante de ler. E esses textos do Fernando Pessoa não são, claro, pelo menos para o meu gosto. Pode ser que seja ao contrário para muitos outros leitores. Ou então se deteste todos, ou então se ame os dois na mesma intensidade. Mas para mim, realmente, eu prefiro os textos que não são exatamente filosóficos da Clarice Lispector, mas pelo menos eles são mais atraentes quando eles ficam tentando ruminar um pouco mais sobre aqueles temas. Me parece que ela é mais fácil de ser interpretada, mesmo naquelas que eu sempre digo também da Clarice Lispector. Ela não se esforça em tentar ser entendida. Se você entendeu, sorte sua. Se não entendeu também, ó, tanto faz. Aqui, com o Fernando Pessoa, realmente, isso de fato, ele não facilita de nenhuma maneira para que o leitor embarque no que ele está querendo dizer. Se você gostou do estilo, você vai em frente. Por outro lado, se não, azar o seu, porque não vai ter facilidade também alguma. Enfim, aquelas, como eu disse, prefiro quando a Clarice está filosofando nos seus modos do que Fernando Pessoa filosofando nos modos dele, que me parece mais tedioso. Esse é o problema que eu tenho com esses contos, não dá para chamar de contos, textos, ensaios filosóficos do autor português. Por isso que eu não me consigo conectar de maneira alguma. Isso aqui não me atrai, isso me cansa. E eu estava achando já que isso já tinha parado, porque os últimos textos que a gente viu aqui na coletânea já tinha parado com isso. Estava começando a ter histórias com algum sentido, alguma peripécia, aquelas coisas que fazem com que a gente consiga acompanhar uma certa história com começo, meio e fim, e a gente possa se conectar mais e registrar mais na memória. Eu sempre digo, esse tipo de texto aqui você não registra, porque você passa por ele com um certo tipo de trauma, mesmo gostando, depois você acaba não retendo na consciência, com certeza, porque você não entra aqui no sentido de você realmente estar querendo filosofar e pegar um texto sobre filosofia. É algo completamente distinto. Enfim, eu não tenho mais nada o que dizer a respeito aqui de O Mendigo, nesse texto também tedioso. Portanto, para O Mendigo, escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo apenas 2 asteriscos.
E bom, ficamos naquelas. Eu que sou um leitor que está um pouco desgostoso com tudo que está sendo apresentado aqui nessa coletânea, outros estão se divertindo horrores. Mas, como ainda falta muito texto para ser lido aqui nessa coletânea, podemos, qualquer um dos dois tipos de leitores, mudar de opinião. Vamos ver o que acontece, portanto, daqui a 5 dias com outro texto aqui presente. Me parece que é uma narrativa, ou pelo menos eu tive uma certa impressão, ainda não li ele, mas um chute. Vamos ver como é que fica. Enfim, enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!